Olá, empresário! Olha eu de novo aqui com você. Hoje a dica é para classe médica. Na verdade, se enquadra também para clínicas odontológicas. Então fica esperto você, profissional da saúde em geral. O que eu quero falar sobre hoje talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas existe uma legislação que traz uma redução na carga tributária para clínicas médicas, melhor dizendo, para aquelas empresas que têm procedimentos equiparados a procedimentos hospitalares. Isso não é nenhuma novidade, para falar a verdade. Isso é uma lei lá de 95. Veja, já se passaram muitos anos, mas ainda até hoje causa, ou continua causando algumas dúvidas em cima do profissional. E eu vou te esclarecer algumas delas hoje, agora. Fica atento. Primeiro ponto que eu quero dizer é que nem sempre isso vai ser muito vantajoso, porque a legislação ela traz uma diferença básica, que é exatamente nos procedimentos que estão sendo realizados ali. Então eu quero dizer assim que nem toda atividade ela vai contemplar alguma coisa que é equiparada a um procedimento hospitalar. Por exemplo, consultas médicas, elas não podem gozar desse benefício e devem ser tributadas normalmente. Então você tem que analisar, no caso, vamos considerar que eu estou falando para você médico, você tem que considerar se você é um profissional que costuma fazer muitos procedimentos ou se você é um profissional que só faz consultório. Veja, posso estar falando besteira, mas vou chutar aqui, se você é um endócrino, por exemplo, que você faz consulta o tempo todo, ou você é um nutrólogo, me desculpa se eu estou falando besteira novamente, mas você faz muito consultório, você não tem procedimento em si, então a sua tributação ela vai ser tributada cheia, não tem como gozar desse benefício, você entende? E o segundo ponto também que eu preciso te dizer é que você tem que estar necessariamente enquadrado na tributação do lucro presumido. Eu não sei se você consegue entender isso, mas algo que é meio conhecido para quem já tem o CNPJ é que você pode tributar pelo presumido ou você pode enquadrar a sua empresa no Simples Nacional, que muitas vezes é vantajoso para muitas atividades. Acontece que a tabela do médico no Simples Nacional aqui não é uma tabela muito favorável, é uma tabela agressiva e as tributações elas ficam equiparadas, certo? O que eu costumo dizer para o meu cliente? Nós temos que analisar o seu caso concreto para saber se é possível fazer a migração e tributar você com essa redução. Por quê? Se você é um profissional, por exemplo, que ainda não está fixo no mercado, você faz só plantões ou você presta serviço para uma outra empresa e você recebe por isso e aí o seu rendimento mensal está ali até 15 mil reais, então provavelmente você é um médico que está começando a sua carreira ali e para você eu falo que não vale a pena. Por quê? Os gastos que você vai ter com a migração disso, eles vão ser muito maior, veja, porque a sua contabilidade vai ficar muito mais cara, porque realmente existe essa diferença nos honorários contábeis para uma empresa do Simples, como uma empresa do lucro presumido. Você tem que fazer um processo judicial para conseguir essa isenção, certo? E no final das contas, como os seus rendimentos eles são baixos, no final de tudo isso você vai ter um gasto, uma energia e vai quase se equiparar, você está entendendo? Não vai ter uma grande vantagem nisso. E por que eu falei do processo judicial? Quero voltar nesse detalhe. Como eu sou advogado também e eu atuo, eu sei como funciona isso na prática, eu já pesquisei, fui atrás e eu sei que a Receita Federal ela já se pronunciou no sentido de que ela não concede esse benefício, ela não reconhece esse benefício, essa redução de carga tributária de modo administrativo, Então, se você quiser gozar disso, você tem que entrar judicialmente e aí com a liminar de um juiz você vai poder passar a tributar a sua empresa com essa redução. Veja, não é tão simples, não é como o seu colega ou como aquela pessoa que ouviu falar te disse. Entende? Você tem que prestar um pouco mais de atenção e analisar caso a caso. Aqui na Exatos eu tenho clientes dos dois jeitos. Eu tenho clientes que são clínicas, já tem um faturamento um pouco mais elevado e nós estudamos e optamos para que ele
para que fosse ingressado uma ação judicial, concedido o benefício e passasse a tributar dessa forma. Por outro lado, eu tenho clientes que também são médicos e trabalham sozinhos e trabalham apenas com plantões. Eu enquadro eles no Simples Nacional. E aí eles vão ter uma alíquota muito parecida, tudo bem, só que eles vão ter uma simplificação na apuração deles. Eu mando uma guia por mês para o médico e está resolvido, ele não precisa se preocupar com mais um monte de coisa. Quando a empresa não está no Simples, surgem uma série de obrigações e aquele médico que está começando não está preocupado com isso. Você entendeu? Talvez tenha ficado um pouco corrido, talvez tenha ficado algumas dúvidas. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu vou responder, tá? E se vocês quiserem, eu vou gravar um outro vídeo depois sobre isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.